Deus, nosso Pai, dá-nos a Tua permissão para iniciarmos o trabalho de hoje. Amparai-nos, Senhor. E Jesus, sê conosco no estudo dos Teus ensinamentos. Nos ajude a apresentá-los de uma forma clara e concisa para todos os nossos irmãos. Seja conosco, Senhor, por favor. Vamos falar primeiramente das 3 revelações de Deus para conosco. A justiça divina, a justiça de Deus, se encontra no Decálogo. Vamos lembrá-lo? Amar a Deus, não pronunciar seu nome em vão, santificar o sábado, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar. A segunda revelação de Deus é o amor para conosco, revelada por Jesus. E Jesus nos ensina como chegar até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus também nos inicia na vida espiritual, através de no meu reino não é deste mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. E a verdade, através do Espiritismo, da doutrina espírita, que tem como princípios básicos, lembrando, a crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos e a prece. Esses princípios estão contidos em O Livro dos Espíritos, que foi esses ensinamentos que foram recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vale lembrar também das outras obras da codificação. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Como podemos ver, temos subsídios para a nossa vida. Nascer, morrer, renascer ainda, tal a lei. Nosso primeiro direito, a vida. O objetivo da vida, fazer o bem. Oração ao tempo. Agradecemos, Jesus, ao teu amor infinito. Este recanto bendito, que nos ergueste por lá, o pão que nos dá à mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio de tua força divina, que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além. Os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece, de paz, união e luz. Permite que te roguemos, nunca nos deixe a sós. Seja onde for, venha a nós, fica conosco, Jesus. Maria Dolores. Hoje vamos estudar o capítulo 79 do livro Vinha de Luz. Carta aos Hebreus, que Paulo enviou para a comunidade de Jerusalém, aos judeus convertidos da Palestina, pois achava que a fé da comunidade estava abalada pela terrível perseguição que estavam sofrendo nesse tempo. Isso foi no ano 64. Então, escreve essa carta. Paulo não podia esquecer de seus irmãos em combate. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha do
no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. Árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperança de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e, não poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente, e mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças, retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Em cada existência, uma família. Vamos voltar ao Decálogo, ao 4º mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Depois de nossas obrigações para com Deus, vem a nossa obrigação para com os nossos pais. O termo honrar, o termo honrai, encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus que ao amor devemos juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, e que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. Assisti-los na necessidade, assisti-los na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Alguns pais não cumprem seus deveres com os filhos, mas a Deus é que compete puni-los. E qual é o nosso papel na família? Qual a função que a gente está desempenhando atualmente na família? Como pai, como mãe, como esposa, esposo, como filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, genro, nora, avô, avó. Como estamos vivendo? Viver em família é conviver. E nesse relacionamento há alegrias e aflições, como em qualquer relacionamento. As nossas alegrias, como que nos anestesiam perante a vida. Mas quando chega a aflição, alguma coisa acontece com o cristão que está desatento. Quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procuramos as causas, ou são na vida presente, ou está fora desta vida.
Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não limitar seus desejos? Quantas uniões por vaidade e interesses? Quantos conflitos entre os relacionamentos entre pais e filhos? Mais moderação, menos suscetibilidade, doenças e enfermidades decorrentes da intemperança e excesso de todo gênero. Por negligência na educação dos filhos, por falta de cuidado, colhendo falta de respeito e ingratidão deles. Essas aflições, com certeza, temos as causas na nossa existência atual. E os males que aparecem a atingir-nos como por fatalidade, a perda de entes queridos, essas aflições que a gente não tem explicação, a maioria das pessoas, não nós espíritas, a perda de entes queridos, a perda dos que são o amparo da família, acidentes imprevistos, reveses da fortuna, flagelos naturais como esse que a gente está vivenciando, a pandemia do coronavírus, as enfermidades de nascença. Quem é o responsável por isso, senão nós mesmos? Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprudência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a deserção e o ressentimento não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se plenamente informado o discípulo sincero, com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. E a morte, meus irmãos, chega na família e despedaça o coração. Na morte das pessoas amadas, vemos somente o mal, a fatalidade do destino. Imaginamos que Deus está nos castigando. Achamos que é uma horrenda desgraça. Nos queixamos de Deus, nos revoltamos contra a vontade de Deus. Entretanto, o discípulo do Evangelho esquece que precisa elevar-se acima do terra-terra da vida para compreender que o bem muitas vezes está onde julgamos ver o mal. Que Deus nada faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser. Quando no trabalho no hospital, nós víamos um paciente grave, e perguntávamos, né, será que o seu fulano vai passar desse dia devido ao seu estado? E a gente ia embora. Quando voltávamos para o nosso plantão, e o seu fulano? E a resposta era, ué, a resposta foi, seu fulano teve uma melhora e foi embora. Foi para casa. No outro caso também, uma adolescente, já toda teve alta da equipe, e a família já estava na enfermaria com a roupinha dela toda pronta, e a gente se afasta e daqui a pouco o nosso colega de trabalho vem nos comunicar o falecimento dessa paciente. Outro caso também que a gente vê corriqueiramente, que um policial
levou não sei quantos tiros, como um bandido também levou não sei quantos tiros, e eles sobrevivem. A que conclusão nós chegamos? Que Deus só permite que morramos se Ele quiser. Ele é que determina. Nada acontece sem a sua permissão. Esquecemos também que todas as dores que nos advêm, nelas encontramos sempre a razão divina, a razão regeneradora para nos corrigir, para nos melhorar moralmente. A morte devasta o nosso íntimo, nos nossos entes queridos. Nos leva para o insulamento, para a meditação. Quantas vezes a gente se volta para nós mesmos, né? O que a gente fez? Quanta coisa poderia ter falado para o nosso irmão, para o nosso ente querido. O tempo nos impõe retiradas, mudanças e retificações. Olha o quanto isso nos acarreta a uma introspecção para o nosso melhoramento. Que a morte prematura, que a gente esquece, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim o preserva das misérias da vida e do que lhe acarretassem a sua perda. A gente esquece disso. Que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. A gente esquece que Deus retira deste vale de misérias um de seus filhos, para não continuar a sofrer. Que essa dor se faz naquele que tem a fé fraca, que vê na morte uma separação eterna. Até isso a gente esquece, que a vida continua. Que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Que nós esquecemos também disso. A gente esquece também que se pedirmos a Deus que os abençoe, em nós sentiremos fortes consolações. Que se eleva pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. O sofrimento, a dor, muitas vezes, são provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o progresso. Através das diversas existências corpóreas, é que o Espírito elimina pouco a pouco as suas imperfeições. Nada acontece do dia para a noite. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as sombras inferiores, como a impaciência, a intolerância, o desrespeito, a incompreensão, a revolta, a blasfêmia. Se não aplicarmos isso a nós mesmos e aos nossos familiares, o desânimo nos levará às sombras inferiores. Muita serenidade nos problemas do lar é fator imprescindível, pois só com a paciência e a compreensão é que as lutas e os problemas serão resolvidos. Nos lembra Bezerra de Menezes. Se aceitarmos a dor, como, por exemplo, a morte prematura de um familiar, a morte na nossa família, e exercermos a justiça ou aceitá-la no desempenho das nossas funções, nas aflições que nos cheguem, atingiremos a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. E lembrando, mais uma vez também, Emmanuel, no livro Fonte Viva, que ele nos esclarece com o item 94, o capítulo 94, o capacete da esperança, que também é baseado numa passagem
de uma carta de Paulo, tendo por capacete a esperança na salvação. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida se situa, a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Porque, irmãos, vamos lembrar que a gente está em combate. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres e neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho, no caso, na nossa família. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço e defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel. Prossigamos para a vitória suprema do bem. A luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós, nos lembra André Luiz. O pensamento e o sentimento têm de ser protegidos. Não devemos desanimar na luta. As situações nos atingem. Sentiremos a dor, o sofrimento, mas não devemos desanimar ante as aflições, pois temos a justiça, a doutrina espírita e Jesus a nos amparar. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessário, à noite da agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era, nos ensina Alta de Souza. Fora da caridade não há salvação. Espíritas, amai-vos e instruí-vos.